Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rossano Sobrinho, idealizador aqui do canal. Sou também educador e terapeuta e escritor. Vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante. A idolatria em relação a Israel e Jerusalém. Existe uma verdadeira idolatria, muito especialmente, de religiosos em relação a Israel, em relação a Jerusalém. Como Israel, Jerusalém estão presentes na Bíblia, a gente encontra inclusive dentro de determinadas igrejas bandeiras de Israel. O curioso é que não se faz o raciocínio mínimo, de compreender que Jesus nasceu lá, nasceu no meio do povo judeu e foi negado lá. Ele é respeitado e seguido no mundo inteiro, menos pelo povo de Israel. Jesus que teve a oportunidade de chorar diante de Jerusalém, que assassinou Jerusalém, sempre assassinou os profetas. É lamentável o que a gente assiste hoje, essa guerra dantesca, para todos os lados. Mas é preciso lançar um olhar mais racional de que a adoração a Deus não pode ser definida em lugar. Não dá para dizer, tem que estar aqui. Embora as religiões sejam repletas de lugares sagrados, Então, para o povo judeu e para muitos religiosos cristãos, é Jerusalém. Para outros, é Roma, é o Vaticano. Então, ao longo da história, as religiões sempre estabeleceram e instituíram lugares sagrados. Daí a idolatria a esses lugares, A gente vê tanta gente idolatrando Jerusalém. Mas é importante enfatizar, lá Jesus não foi aceito. E muitos cristãos, é um paradoxo, idolatram Israel. Certamente por faltar um olhar espiritual sobre os próprios textos bíblicos, Porque Jerusalém traz uma simbologia espiritual, mas não a cidade física. Mas é bom ir na palavra de Jesus, onde isso fica muito claro. Em uma passagem, por exemplo, quando Jesus conversa com a mulher samaritana de Samaria, a Samaria, onde vivem os samaritanos, eles tinham o próprio templo na época de Jesus deles, no Monte Gerizim. E aí, quando a mulher percebe que está diante de um grande profeta, ela indaga Jesus. A samaritana pergunta a Jesus: Senhor, onde é correto adorar a Deus? No nosso templo aqui, no Monte Gerizim, ou no templo de Jerusalém? Para entender essa passagem, na época, os judeus consideravam os samaritanos hereges, porque eles tinham o templo deles. Vejam bem a questão do lugar sagrado, a questão do, onde é para adorar a Deus. Isso é uma prática, uma coisa muito forte na mentalidade humana. Como muita gente acha que só dentro do templo, dentro da igreja física, porque a igreja não é templo, a igreja são pessoas, mas a ideia é, ali Deus está. Eu digo sempre às pessoas, é importante, eu acredito, frequentar um local onde há um trabalho espiritual importante, sério, porque há ali recursos a nosso favor, indubitavelmente. Mas a questão não é que Deus está ali. Então, remontemos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele a esclarece. Ele fala,
quando ela pergunta, já que esses samaritanos eram considerados hereges, ela está em dúvida. Onde eu devo adorar a Deus? Aqui no nosso templo, no Monte Gerizim, ou no de Jerusalém, que era o templo oficial? Templo que foi destruído no ano 70 pelo rei Tito, né? Pelo general Tito, conforme Jesus tinha profetizado também, né? E Jesus dá a grande resposta que equacionaria toda essa problemática de disputa por terra sagrada, por lugar sagrado. Jesus dá, se a gente atentasse para a mensagem do Mestre, ele fala, em verdade vos digo que nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim é chegado o momento que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Então, Jesus retira o conceito de lugarização da fé, de sacralidade dos lugares, porque a casa de Deus é o universo. Mas esse ranço religioso ainda domina as criaturas. Então hoje a gente vê pessoas ainda apegadas a isso, que ali é um lugar sagrado. Qual lugar não é sagrado na obra universal? Qual lugar, né? E eu quero encerrar esse vídeo com uma história muito interessante. Um grande teólogo estava entrevistando pessoas de todas as faixas sociais para saber onde Deus está. E aí um dia, passando em frente a uma propriedade, viu um senhor muito simples capinando a lavoura. E ele falou, deixa eu entrevistar esse homem de uma cultura tão básica. Ele subiu assim o pasto, o homem estava capinando. Ele falou, olha, eu sou um estudioso das letras sagradas, um teólogo, estou fazendo uma pesquisa, estou perguntando às pessoas, onde Deus está? Entre parênteses, será que está no Vaticano? Será que está no templo de pedra? Será que está em Jerusalém? Será que está na Índia? Será que está em Meca? Naturalmente, o homem não falou tudo isso para aquele homem simples. Ele só perguntou, onde Deus está? O homem apoiou-se assim no cabo da enxada, silenciou-se e quando abriu os olhos falou, doutor, eu queria perguntar ao senhor, onde ele não está? Onde Deus não está? Então assim, se nós tivéssemos compreendido o sentido espiritual do Evangelho, de que somos todos irmãos, e de que tudo é santo, e de que tudo é divino, e que tudo pertence a Deus, sem essa lugarização dos lugares, da nossa fé, sem definir que isso aqui é sagrado e aquilo ali não, no sentido físico, nós já teríamos nos libertado de muitas guerras. Quantas guerras, né? Sem falar que muitas guerras se apoiam no conceito de sagrado para obter poder, né? O que é mais comum. Então, que Deus abençoe todos os nossos irmãos, judeus, palestinos, né? Os irmãos árabes, todos os grupos, porque somos todos filhos de Deus. Muita paz. Deixa aí sua opinião. É importante. Se inscreva no canal, estamos quase atingindo 9.000